A neve caía em flocos grossos e implacáveis, como se o céu estivesse chorando lágrimas congeladas sobre as montanhas esquecidas dos Cárpatos. Elara tremia violentamente, o corpo encolhido contra o tronco de uma árvore retorcida, cujos galhos nus se estendiam como garras esqueléticas para o vazio branco. Seu ventre, inchado e dolorido, pulsava com contrações que pareciam rasgar sua alma. Ela estava sozinha, abandonada na floresta sombria que separava a vila humana de Eldória das terras proibidas dos lobos ancestrais. Ninguém viria resgatá-la agora. Seus pais, aqueles monstros de carne e ódio, a haviam arrastado para fora de casa ao descobrirem a gravidez, fruto de uma noite de desespero com um viajante sem nome que fugira ao amanhecer. Prostituta amaldiçoada, gritara sua mãe, enquanto o pai a empurrava para a nevasca. Deixe os deuses selvagens levarem você e sua aberração. Elara apertou os dentes, um gemido escapando de seus lábios rachados pelo frio. A dor era um fogo devorador, irradiando de seu abdômen para cada nervo de seu corpo frágil. Ela era apenas uma jovem de 18 invernos, com cabelos castanhos emaranhados pela umidade gelada e olhos verdes que outrora brilhavam com sonhos de uma vida melhor na corte distante de Vorath, onde os nobres humanos dançavam sob lustres de cristal. Mas a realidade era esta: uma prisioneira da própria carne, dando à luz em meio ao caos invernal. O vento uivava como um lobo faminto, carregando ecos de lendas antigas, histórias que as avós contavam ao redor das fogueiras sobre os alfas imortais, guardiões das montanhas que devoravam almas perdidas na neve. Elara sempre rira delas, mas agora, com o sangue quente escorrendo entre suas pernas e manchando a pureza branca ao redor, ela se perguntava se aquelas criaturas sombrias a observavam das sombras. Outra contração a dobrou ao meio e ela gritou, o som engolido pela tempestade. Por favor. Não agora, sussurrou para o bebê que se debatia dentro dela, como se o pequeno ser soubesse do destino cruel que os aguardava. A vila de Eldória ficava a quilômetros dali, e mesmo que ela tivesse forças para rastejar de volta, as portas estariam trancadas contra ela. A lei antiga, selada em tratados de sangue entre humanos e lobos, proibia que uma mulher impura retornasse. Tributos eram oferecidos aos alfas anualmente, virgens ou bens, para manter a paz frágil. Mas Elara não era um tributo. Era um erro, uma vergonha a ser apagada pela natureza impiedosa. O parto avançava sem piedade. Ela se deitou na neve, as mãos enlameadas de vermelho pressionando o ventre. O ar queimava seus pulmões, e visões dançavam em sua mente febril. O castelo de Vorath, com suas torres góticas perfurando as nuvens, onde bailes mascarados escondiam segredos de imortalidade. Os jardins congelados, onde flores de sangue desabrochavam sob a lua cheia, símbolo das barganhas ancestrais entre mortais e bestas. Elara havia sonhado em servir ali, longe da tirania de sua família, mas o destino a jogara no abismo. Eu não aguento mais, murmurou, lágrimas congelando em suas bochechas. O bebê coroava, escorregadio e urgente, e ela empurrou com o que restava de força, o mundo se reduzindo a uma névoa de agonia. Então veio o choro, fraco, mas vivo. Uma menininha, minúscula e rosada, emergiu para o mundo gelado, o cordão umbilical pulsando como uma veia de vida. Relata a ergueu com mãos trêmulas, envolvendo-a em seu xale rasgado, mas o frio já mordia a pele da criança. Minha luz, soluçou, beijando a cabecinha úmida, mas a exaustão a vencia, sua visão embaçava, o sangue formando uma poça escura sob ela. A morte se aproximava como uma sombra lupina, sussurrando promessas de paz eterna. Desculpe-me, pequena, eu falhei com você. Seus olhos se fecharam, o corpo inerte afundando na neve, enquanto o vento carregava o choro da bebê para as profundezas da floresta. Horas pareciam ter se passado, ou minutos, quando um rugido baixo ecoou pelas árvores, fazendo a neve tremer dos galhos. Passos pesados esmagavam o manto branco, aproximando-se com uma graça predatória. De repente, mãos enormes e quentes
envolveram o corpo gelado de Elara, erguendo-a do chão como se ela fosse uma pluma. O toque era firme, coberto por uma pelagem invisível ao tato, mas emanando um calor que derretia o gelo em sua alma. Seus olhos se abriram fracamente, e o que viu a aterrorizou e salvou ao mesmo tempo. Um homem, não, uma criatura, de estatura colossal, ombros largos como as muralhas de um castelo, olhos âmbar flamejantes sob uma juba de cabelos negros. Sua pele bronzeada contrastava com a bruma, e presas sutis reluziam em um rosnado protetor enquanto ele envolvia a bebê em seu manto de pele de lobo. "Você não morre esta noite, humana", rosnou ele, a voz grave como o trovejar de uma avalanche carregada de um sotaque antigo das montanhas. Era Darius, o Alfa de Vorath, o imortal que reinava sobre as cortes sombrias dos Lycans, guardião de tratados esquecidos e sangue eterno. Seus dedos, grossos e calejados por séculos de batalhas, pressionaram o ferimento de Elara, estancando o sangramento com um calor sobrenatural que parecia fluir de veias antigas. Ele a carregava agora, o corpo dela aninhado contra seu peito largo, enquanto a bebê choramingava suavemente contra seu ombro. A floresta se abria ante ele, como se as árvores se curvassem em reverência. Elara piscou, o pânico misturando-se a uma estranha sensação de segurança. "Quem? O que você é?" murmurou, a voz fraca, mas os olhos fixos naqueles âmbar que pareciam ver através de sua alma ferida. "Eu sou o que as lendas temem, e o que você agora pertence", respondeu ele, os lábios curvando-se em um sorriso feroz, revelando o brilho de presas. "E você, pequena grávida da neve, acabou de invadir meu domínio, mas eu não desperdiço vidas, especialmente as que carregam o cheiro de destino." Enquanto ele avançava pelas trilhas ocultas, levando-a para as profundezas de Vorath, o castelo de pedra negra erguendo-se como uma fortaleza viva contra o horizonte nevado, Elara sentiu um tremor novo percorrer seu corpo. Não era só o calor dele salvando sua carne, era algo mais profundo, um laço de sangue e memória despertando, como se o toque do Alfa tivesse quebrado uma maldição invisível. A bebê se acalmou em seus braços, e pela primeira vez em meses, Elara não se sentiu sozinha, mas o medo persistia. O que significava pertencer a um lobo imortal? E o que ele via nela? Uma rejeitada que a fazia valer a pena salvar. A nevasca rugia ao redor, mas dentro do abraço de Darius, o mundo parecia menos cruel. Vorath os esperava, com seus salões ecoantes de sussurros ancestrais e rituais de transformação. E ali, no coração da escuridão gótica, o destino de Elara começava a se entrelaçar com o de um rei lupino, prometendo amor proibido, poder desperto e a cura de feridas que o tempo havia tornado eternas. O castelo de Vorath erguia-se como uma besta adormecida contra o céu carregado de nuvens, suas torres de pedra negra perfurando a nevasca como presas de um titã ancestral. As muralhas, cobertas por uma crosta de gelo eterno, pareciam pulsar com uma vida própria, ecoando os uivos distantes dos lobos que patrulhavam as fronteiras. Darius avançava com passos firmes pela trilha oculta, o corpo de Elara aninhado contra seu peito largo, o calor de sua pele bronzeada infiltrando-se através das roupas rasgadas dela como um bálsamo proibido. A bebê, agora quieta em seu manto de pele, respirava ritmicamente, como se o cheiro almiscarado do Alfa a envolvesse em um casulo de segurança instintiva. Elara lutava contra a exaustão, os olhos semicerrados fixos no rosto dele, linhas duras esculpidas por séculos de guerras e solidão, uma cicatriz fina serpenteando da têmpora até o queixo, lembrança de uma batalha contra sombras antigas. "Por quê?" murmurou ela, a voz rouca como folhas secas ao vento. "Por que me salvar? Eu sou nada, uma vergonha para meu povo." Darius não respondeu de imediato. Seus olhos âmbar, profundos como poços de âmbar derretido, varreram o horizonte nevado, onde sentinelas lupinas, figuras altas e peludas, meio homem, meio fera, surgiam das sombras para escoltá-lo. O ar cheirava a pinheiro úmido e algo mais primal,
como sangue fresco misturado à terra. Você carrega o cheiro de uma maldição quebrada, disse ele por fim, a voz grave reverberando em seu peito como um trovão contido. E o sangue que você derramou na neve. Ele chamou por mim. Os tratados antigos não mentem, humana. Seu destino se entrelaça ao meu agora. As portas do castelo se abriram com um rangido gutural, revelando um pátio interno iluminado por tochas que dançavam em suportes de ferro forjado, moldados como garras de lobo. O vento uivava através das arcadas góticas, carregando flocos de neve que se dissolviam no ar, aquecido pelos corpos quentes dos lícans reunidos. Olhos reluzentes, amarelos, verdes, cinzentos, se voltaram para eles, um murmúrio de surpresa e desconfiança ecoando pelas paredes. Clara sentiu o peso daqueles olhares, como se fosse uma intrusa em um mundo de predadores. Seu corpo doía, o ventre ainda latejando com os resquícios do parto, e o medo se enroscava em seu estômago como uma serpente gelada. Quem era ela para invadir o domínio de imortais? Uma garota rejeitada, com uma criança bastarda marcada pela crueldade de sua família. Darius a carregou através de um salão vasto, onde tapeçarias antigas pendiam das paredes, tecidas com fios de prata que retratavam barganhas de sangue. Humanos ajoelhados perante alfas, oferecendo tributos sob luas cheias, selando pactos que mantinham a paz frágila entre espécies. O chão de lajotas pretas refletia as chamas das lareiras, e o ar era denso, com o aroma de ervas queimadas e peles curtidas. Ele a depositou com gentileza surpreendente em uma cama de peles macias, em uma câmara adjacente aos seus aposentos reais, um quarto de pedra cinzenta, com janelas em arco que davam para os picos nevados dos Cárpatos. Uma mulher lícan, de cabelos prateados e olhos sábios, aproximou-se com ervas e panos quentes, mas Darius a deteve com um gesto. "Eu cuido dela", rosnou ele, o tom brotando autoridade inquestionável. A mulher recuou, lançando um olhar curioso para Elara antes de se retirar. Darius se ajoelhou ao lado da cama, seus dedos grossos e calejados traçando o braço dela com uma delicadeza que contrastava com sua força bruta. O toque enviou um arrepio através de Elara. Não de frio, mas de algo mais profundo, como se veias invisíveis se conectassem, pulsando com memórias que não eram dela. "Seu ferimento está cicatrizando", murmurou ele, pressionando a palma contra o abdômen dela. Um calor sobrenatural fluiu dali, tecendo a carne rasgada como fios de uma teia ancestral. "O sangue de Alfa tem seus dons." Elara engoliu em seco, o peito arfando. A bebê, agora em um berço improvisado de peles ao lado, mexeu-se sonolenta, e o som fraco de seu suspiro a ancorou à realidade. Ela, minha filha. O que vai acontecer com nós? Vocês devoram humanos como nas lendas? Um riso baixo escapou dos lábios de Darius, revelando o brilho sutil de presas que faziam seu coração disparar. Lendas são contadas por covardes para justificar o medo. Nós somos guardiões, Elara. Vorath não é um matadouro. É um refúgio para os amaldiçoados pelo tempo. Mas você invadiu nossas terras com o cheiro de rejeição e vida nova. Os anciãos vão questionar isso. Seus olhos se estreitaram, fixando-se nos dela com uma intensidade que a fez corar. E eu vejo em você o eco de uma profecia antiga, uma humana que desperta o laço de sangue, quebrando correntes de solidão. Ela desviou o olhar, as memórias da vila inundando sua mente, os gritos da mãe, o empurrão do pai para a nevasca, a sensação de ser indigna, um erro a ser apagado. Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas, e ela as enxugou furiosamente. "Eu sou indigna, minha família me jogou fora como lixo. Como posso pertencer aqui entre monstros imortais?" Darius inclinou-se mais perto. O cheiro dele, terra molhada, fumaça e algo selvagem, envolvendo-a como um manto. Sua mão ergueu o queixo dela gentilmente, forçando-a a encará-lo. "Monstros, nós carregamos as cicatrizes do mundo, assim como você. Eu reinou Vorath por 300 invernos, lutando contra pragas que devoram almas e tratados que nos acorrentam a humanos traiçoeiros.
Mas você... Seu sangue na neve me chamou como um ritual desperto. Não é fraqueza que vejo em você, Elara. É fogo. E eu não desperdiço fogo. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo crepitar da lareira e o uivo distante do vento. Elara sentiu um tremor no peito, uma faísca de algo proibido, desejo misturado a terror, a atração por um ser que poderia destruí-la ou salvá-la. A bebê choramingou baixinho, e Darius se ergueu para pegá-la, embalando-a com uma ternura que desarmava suas defesas. Ela tem seus olhos, disse ele, um sorriso feroz, suavizando suas feições. Verde como as florestas de verão que o inverno esqueceu. Enquanto a noite caía sobre Vorath, com suas sombras dançando nas paredes como espíritos ancestrais, Elara se permitiu um momento de rendição. O castelo pulsava ao redor deles, um coração vivo de segredos góticos e poderes adormecidos. Mas no fundo de sua alma ferida, uma dúvida persistia. Esse laço de sangue era salvação ou uma nova prisão? E o que aconteceria quando os anciãos Lycans descobrissem a humana que havia invadido seu mundo, carregando não só uma criança, mas o potencial de uma transformação que poderia abalar os tratados eternos? A nevasca lá fora rugia, mas dentro da câmara, o calor de Darius criava uma bolha de possibilidade, de cura, de amor sombrio e de um destino que se desenrolava como um fio de sangue na neve. A luz cinzenta da aurora filtrava-se pelas janelas em arco, tingindo a câmara de Vorath com um brilho espectral que dançava sobre as peles macias da cama. Elara piscou, o corpo ainda pesado de exaustão, mas revigorado pelo sono inquieto que a havia envolvido após a conversa com Darius. O Alfa havia saído durante a noite, deixando-a com a bebê nos braços e um guarda lupino do lado de fora da porta. Uma presença silenciosa, com olhos que brilhavam como brasas na penumbra. Agora, o ar estava carregado de um cheiro novo, incenso de ervas amargas queimando em um braseiro de ferro, misturado ao aroma persistente de Darius, que impregnava as tapeçarias como uma marca invisível. Ela se ergueu devagar, o ventre dolorido protestando com um latejar surdo, mas o ferimento havia se fechado milagrosamente, deixando apenas uma linha rosada na pele, prova do toque sobrenatural dele. A bebê dormia ao seu lado, os dedinhos cerrados em punhos minúsculos, e Elara a observou com um misto de ternura e terror. "O que fizemos aqui?" sussurrou para si mesma, o eco de suas palavras reverberando nas paredes de pedra como um segredo confessado a fantasmas. O castelo parecia vivo, pulsando com sussurros distantes, uivos abafados, passos pesados nos corredores, o ranger de portas antigas que guardavam memórias de séculos, um som de patas ou botas. Aproximou-se e a porta se abriu com um rangido. Darius entrou, sua silhueta imponente preenchendo o vão, o manto de pele de lobo caindo dos ombros largos como asas de uma criatura noturna. Seus olhos âmbar fixaram-se nela imediatamente, intensos e possessivos, como se ele pudesse ler os medos que se enroscavam em seu peito. "Você acordou cedo, humana", disse ele, a voz grave cortando o silêncio como uma lâmina. O sol mal se ergueu sobre os picos, e já há sombras se movendo. Elara puxou o xale rasgado sobre os ombros, sentindo-se exposta sob aquele olhar que parecia despir não só sua carne, mas as camadas de vergonha que carregava. "Eu ouvi vozes, os anciãos. Eles vêm por mim?" Sua voz tremia, evocando as memórias da vila, os olhares acusadores dos vizinhos, o empurrão de seu pai para a nevasca, a sensação de ser uma aberração indigna de compaixão. Darius assentiu, aproximando-se com passos medidos, o chão de lajotas ecoando sua presença. Ele se sentou na beira da cama, o colchão afundando sob seu peso colossal, e estendeu a mão para tocar a testa da bebê. Um gesto tão gentil que fez o coração de Elara apertar. Eles sentem o cheiro do seu sangue na neve, o laço que se formou. Os tratados antigos exigem equilíbrio. Uma humana não entra em Vorath sem um preço ou uma profecia. Mas eu reivindico você como minha, protegida. Seus dedos roçaram o braço dela acidentalmente, enviando um calor que subiu por sua espinha,
misturando medo e uma faísca proibida de desejo. O toque dele era como fogo sob a pele, despertando algo primal que ela mal compreendia. Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou do corredor, portas se abrindo com violência. 3 figuras entraram na câmara, anciãos Lycans, seus corpos encurvados pela idade imortal, peles enrugadas esticadas sobre músculos que ainda retinham a força de eras passadas. O líder, um macho de barba branca como geada e olhos cinzentos opacos, rosnou ao vê-la. Alfadarius, isso é loucura. Uma humana impura com uma cria bastarda profanando nossos salões? Os tratados de sangue foram selados para tributos, não para caridade. Seu cheiro de rejeição atrairá as pragas das montanhas, as sombras que devoram almas fracas. Elara encolheu-se, o pânico subindo como bile. Ela via neles o reflexo de sua família, o desprezo, a certeza de sua indignidade. Lágrimas queimaram seus olhos, e ela apertou a bebê contra o peito. Eu não pedi isso, murmurou, a voz quebrada. Eles me jogaram fora, como lixo. Eu só queria sobreviver. Darius se ergueu como uma muralha, seu rosnado preenchendo o ar com uma vibração que fez as chamas da lareira tremerem. Basta, Thorn. Seu nariz envelhecido cheira apenas o passado. O sangue dela na neve invocou o ritual do laço, um pacto ancestral que nem vocês podem negar. Olhem para ela. Carrega o eco de uma linhagem humana que se entrelaçou aos nossos há gerações. Eu sinto isso no meu sangue. Seus olhos flamejaram, e por um instante, Elara viu neles não só fúria, mas uma vulnerabilidade. A solidão de um rei que reinava sobre imortais, mas ansiava por conexão verdadeira. Os anciãos trocaram olhares, o ar denso com tensão. Thorn farejou o ar, aproximando-se relutante, e tocou o braço de Elara com dedos ossudos. Ela estremeceu, mas um formigamento surgiu ali, como memórias despertando. Visões fragmentadas de uma ancestral comum. Uma mulher humana que selara um pacto de sangue com um alfa antigo, misturando linhagens em segredo. Pelo menos há verdade nisso, concedeu o ancião recuando. Mas o teste virá na lua cheia. Se o laço se provar fraco, ela será devolvida à neve. Ou pior. Eles saíram deixando um silêncio opressivo. Darius se virou para Elara, o rosto suavizado pela vitória pírrica. Eles temem o que não controlam, como eu temi por séculos até você chegar. Ele se ajoelhou novamente, pegando a mão dela entre as suas, enormes quentes calejadas por batalhas que ele não contava. Seu trauma. Eu o sinto através do laço. A rejeição de sua família, o peso da vergonha. Mas aqui, em Vorath, você não é lixo. É o fogo que aquece minhas sombras. Elara o encarou, o peito arfando com emoções conflitantes. O toque dele despertava um anseio profundo, uma cura para as feridas que sangravam em sua alma, o body shaming sussurrado por sua mãe, o medo de ser monstro como o pai a chamara. E se eu for fraca? E se o laço me transformar em algo que eu não quero? Seus lábios tremeram, e sem pensar, ela se inclinou para a frente, o rosto a centímetros do dele. O cheiro almiscarado dele a inebriava, e por um momento, o mundo se reduziu àqueles olhos âmbar, prometendo aceitação em meio ao caos gótico. Darius hesitou, suas presas reluzindo sutilmente, mas então sua mão subiu para acariciar sua bochecha, o polegar traçando a linha de uma lágrima seca. Então eu te guiarei. O amor proibido não é fraqueza, Elara. É o poder que quebra maldições. Seus lábios roçaram os dela em um beijo breve, elétrico, um selo de sangue e promessa, que enviou ondas de calor por seu corpo, misturando terror e êxtase. Do lado de fora, a nevasca amainava, revelando os picos dos Cárpatos como sentinelas eternas. Mas dentro da câmara, um novo ritual começava. O despertar de poderes adormecidos, o confronto com inseguranças que o laço de Alfa forçava à tona. Elara sentiu o bebê se mexer em seus braços, como se a criança também sentisse a mudança. No entanto, uma sombra persistia. Os anciãos tramavam nos salões inferiores, e o teste da lua cheia se aproximava, ameaçando rasgar o frágil equilíbrio entre humana e lobo.
O que viria a seguir? Salvação ou a devoração de tudo o que ela começava a amar. Os dias se arrastavam em Vorat, como sombras alongadas pela luz fraca do sol invernal, filtrada pelas janelas em arco que tremiam com o vento incessante dos Cárpatos. Elara se movia pelos corredores do castelo com passos hesitantes, o corpo ainda marcado pelo parto, uma fraqueza que a fazia se sentir exposta, como uma presa entre predadores. O beijo de Darius ecoava em sua mente, um fogo que queimava devagar, misturando o terror da transformação com um anseio que a envergonhava. Ela tocava os lábios distraidamente, sentindo o fantasma do calor dele, enquanto carregava a bebê nos braços, embrulhada em um xale de pele macia que uma das servas Lycans lhe dera. A criança, a quem chamara de Lyra em sussurros noturnos, mamava com voracidade, alheia ao caos que os cercava. O castelo pulsava com vida oculta, uivos abafados ecoavam das profundezas, e o ar carregava o cheiro de resinas queimadas e algo metálico como sangue fresco. Elara evitava os olhares dos Lycans que encontrava, sentinelas de olhos reluzentes, servas de presas sutis que murmuravam ao vê-la passar. Humana, sibilavam alguns, o tom carregado de desconfiança, evocando as vozes acusadoras de sua vila. Ela se encolhia, o trauma da rejeição florescendo como uma ferida reaberta. O empurrão de seu pai na nevasca, as palavras da mãe ecoando como uma maldição. Indigna, aberração. Como poderia pertencer aqui, onde a força era a lei e a fraqueza, uma sentença? Darius a encontrara naquela manhã nos jardins congelados, um labirinto de estátuas lupinas cobertas de geada, onde flores de sangue, pétalas vermelhas que resistiam ao inverno, brotavam em vasos de pedra. Ele surgira das névoas como um espectro, o manto negro ondulando ao vento, os olhos âmbar fixos nela, com uma intensidade que a prendia no lugar. "Você foge de mim, Elara?" perguntou ele, a voz grave como o rugido distante de uma avalanche. Seus passos esmagaram o gelo sob as botas, aproximando-se até que o calor de seu corpo a envolvesse, dissipando o frio que mordia sua pele. Ela recuou um passo, apertando Lyra contra o peito. "Não fujo, eu penso. Esse laço que você menciona, ele me assusta. E se for uma prisão pior que a da minha família, eles me jogaram fora por ser impura e aqui eu sou ainda mais estranha." Seus olhos verdes, nublados por lágrimas não derramadas, encontraram os dele. O vento uivava, carregando flocos de neve que se derretiam em sua bochecha como lágrimas geladas. Darius estendeu a mão, os dedos grossos e calejados roçando os dela com uma delicadeza que contrastava com sua estatura colossal. O toque enviou um tremor por seu corpo, um pulso de calor que se espalhava como veias de fogo, despertando memórias que não eram só dela. Visões de uma ancestral comum, uma mulher humana que selara um pacto de sangue sob uma lua cheia, misturando destinos em um ritual proibido. "O laço não é prisão", murmurou ele, puxando-a gentilmente para mais perto. Seu cheiro, terra úmida, fumaça e selvageria primal, a inebriava, fazendo seu coração disparar. "É ponte. Eu vivi séculos sozinho, lutando contra pragas que devoram as almas dos imortais, selando tratados que nos acorrentam a humanos covardes. Você desperta o que eu enterrei, o desejo de proteger, de curar." Elara hesitou, o corpo tenso contra o dele, sentindo os músculos firmes de seu peito através da roupa fina. O desejo crescia, uma faísca sensual que a aterrorizava, o medo de se entregar a um monstro, literal e figurado. "E os anciãos? Thorn disse que há um teste. Se eu falhar, o que acontece com Lyra? Comigo?" Sua voz quebrou, o pânico subindo como uma onda, revivendo o parto na neve, a certeza da morte iminente. Antes que ele respondesse, um rosnado ecoou dos portões dos jardins. Thorn e 2 outros anciãos emergiram das sombras das arcadas, suas silhuetas encurvadas como árvores retorcidas pelo tempo. O líder Lycan, com sua barba branca como geada, apontou um dedo ossudo para Elara. "O laço é ilusão, Alfa. Seu cheiro de fraqueza atrai as sombras devoradoras.
as pragas que os tratados antigos nos obrigam a conter. Nós sentimos o desequilíbrio. Uma humana sem linhagem pura invade Vorat, e agora sussurros de rebelião ecoam nos salões inferiores. Prove o laço na Câmara dos Espelhos, ou ela será o tributo que selará a paz com sua vila. Darius se interpôs, seu corpo uma barreira inabalável, os ombros tensos como cordas de arco. Um rosnado baixo escapou de sua garganta, fazendo o ar vibrar e os anciãos recuarem um passo. Vocês questionam meu julgamento. O sangue dela na neve invocou o ritual. Um eco da barganha de Elwyn, nossa ancestral compartilhada. Eu sinto o poder despertando nela, visões de fogo que queimam maldições. Seus olhos flamejaram âmbar, e Elara sentiu o laço pulsar, como se o sangue dele chamasse o dela, tecendo uma rede invisível de conexão e memória. Thorne hesitou, os olhos cinzentos estreitando-se. Então prove. Na Câmara dos Espelhos, sob o artefato ancestral, o espelho de verdade, que revela a essência verdadeira. Se o laço for real, ele brilhará com o sangue misto. Caso contrário. Ele lançou um olhar venenoso para Elara, que se encolheu, o peso da insegurança esmagando seu peito. Ela via no reflexo das estátuas geladas sua própria imagem, pálida, frágil, com curvas ainda inchadas pelo parto, marcada pela vergonha que sua mãe plantara. Corpo de prostituta, alma suja. Darius virou-se para ela, o rosto suavizado pela determinação feroz. Eu não permitirei que atirem de mim. Venha, Elara. Enfrente o espelho comigo. Ele a guiou pelos corredores, a mão na base de suas costas, enviando ondas de calor que acalmavam o tremor em suas pernas. A bebê choramingou baixinho, e Elara a embalou, sussurrando promessas de proteção que mal acreditava poder cumprir. A Câmara dos Espelhos era um salão circular no coração do castelo, suas paredes cobertas por lâminas de obsidiana polida que refletiam infinitamente, como portais para almas múltiplas. No centro, erguia-se o artefato, um espelho oval emoldurado por garras de prata, pulsando com uma luz interna rubra, guardião de conhecimentos proibidos sobre laços de sangue e transformações. O ar era denso, carregado de incenso e o eco de rituais passados, uivos ancestrais gravados na pedra. Os anciãos o cercaram, formando um círculo de olhos reluzentes. Darius posicionou Elara diante do espelho, suas mãos em seus ombros, ancorando-a. Olhe, pequena, veja sua verdade. Ela obedeceu, o reflexo tremendo como água agitada. Inicialmente, viu apenas sua imagem distorcida, a garota rejeitada, olhos cheios de dúvida, corpo que carregava as cicatrizes da crueldade familiar. Lágrimas escorreram, e ela sussurrou. Eu sou nada. Indigna de você, de Vorat. Mas então o laço se ativou. O espelho brilhou, veias de luz vermelha serpenteando pela superfície, revelando não fraqueza, mas fogo. Visões de sua ancestral, uma mulher forte selando pactos com alfas, despertando poderes de natureza e memória. O reflexo de Elara mudou. Seus olhos ganharam um brilho lupino sutil, presas imaginárias reluzindo, e ao lado, Darius, não como monstro isolado, mas como parceiro, suas sombras entrelaçadas às dela em um dança de sangue e aceitação. O calor dele a envolveu por trás, seus lábios roçando sua orelha. Veja, você é o fogo que cura minhas feridas eternas, não unworthiness, mas força. Os anciãos murmuraram em assombro, Thorne recuando com um rosnado relutante. O laço é real, mas o teste da lua cheia selará tudo. As sombras se agitam. Proteja-a, Alfa, ou Vorat cairá. Eles se retiraram, deixando o salão ecoando com o pulsar do espelho. Elara se virou nos braços de Darius, o corpo colando ao dele em um abraço desesperado. O desejo explodiu, sensual e urgente, suas mãos traçando as cicatrizes em seu peito, sentindo o coração imortal bater forte. Eu tenho medo, mas com você eu enfrento, confessou ela, os lábios encontrando os dele em um beijo profundo, cheio de tensão proibida, onde o gosto de sangue e neve se misturava. O laço os unia mais, curando traumas com toques que prometiam transformação.
No entanto, nas sombras dos corredores, Thorn conspirava com aliados, sussurrando de pragas invocadas e tratados quebrados. A lua cheia se aproximava, e com ela, o risco de perda total. Para Elara, para Lyra, para o amor sombrio que nascia em meio ao gelo eterno. Vorath tremia, um coração gótico batendo ao ritmo de destinos entrelaçados. A lua crescente pairava no céu como uma garra prateada, tecendo sua luz fria através das fendas das muralhas de Vorath, onde o vento dos Cárpatos uivava promessas de julgamento iminente. Elara caminhava pelos corredores sombrios do castelo, os braços apertando Lyra contra o peito, o calor da criança, um frágil escudo contra o frio que se infiltrava pelas pedras ancestrais. O beijo de Darius ainda queimava em seus lábios, um selo de fogo que a deixava tonta, dividida entre o êxtase do laço e o terror da transformação que se avizinhava. Seus passos ecoavam como sussurros de dúvida, e ela se sentia pequena ali, entre as tapeçarias que retratavam alfas outrora caídos em batalhas contra pragas sombrias, seus rostos eternos gravados em fios de sangue tingido. Darius a esperava na biblioteca proibida, um salão vasto com estantes de ébano que subiam até o teto abobadado, repletas de tomos encadernados em peles de criaturas extintas. O ar era denso com o cheiro de pergaminho mofado e resina queimada em um braseiro central, onde chamas dançavam como espíritos inquietos. Ele se erguera ao vê-la entrar, sua silhueta colossal projetando sombras que pareciam se estender como garras protetoras. Elara murmurou, a voz grave como o ronco de uma tempestade contida, estendendo a mão para tocá-la. Seus dedos quentes e calejados roçaram sua bochecha, enviando um pulso pelo laço que os unia. Uma corrente de memórias compartilhadas, vislumbres de solidão eterna dele e rejeição cruel dela. Ela hesitou, o corpo tenso, sentindo o peso de Lyra como âncora à sua humanidade frágil. Os anciãos. Thorn. Eu ouvi sussurros nos salões. Eles tramam algo para a lua cheia. Sua voz tremia, evocando as noites em Eldória. Quando o pai a trancava no porão por desonra, as palavras da mãe ecoando como veneno. Você é uma mancha, uma aberração que suja nosso sangue. Lágrimas quentes ameaçaram cair, e ela piscou, forçando-as de volta. Como poderia enfrentar um ritual que testaria sua alma, quando mal suportava o espelho de sua própria insegurança? Darius puxou-a para si com gentileza feroz, envolvendo-a em seus braços largos, o cheiro almiscarado dele, terra molhada e fumaça primal, acalmando o tremor em seu peito. Eles temem o que você desperta em mim. Séculos de reinado solitário, selando tratados que nos acorrentam a humanos traiçoeiros, lutando pragas que devoram nossas essências. Mas você, seu sangue na neve quebrou isso. O laço é real, como o espelho revelou. Seus lábios roçaram sua testa, um toque que incendiou sua pele, misturando ternura e desejo proibido. Ele a guiou até uma mesa de carvalho escuro, onde um tomo antigo jazia aberto, suas páginas amareladas, ilustrando rituais de transformação. Círculos de sangue traçados sob a lua, pactos que fundiam mortais e imortais em uma dança de poder e vulnerabilidade. Elara depositou Lyra em um berço de vime forrado de peles, a criança adormecendo com um suspiro, alheia à tensão que pairava como névoa. E se eu não for forte o suficiente? Meu corpo ainda dói do parto, e minha mente carrega as cicatrizes da vila. Eles me viam como monstro, indigna de amor. Ela traçou os dedos sobre uma ilustração de uma mulher humana, olhos flamejantes, selando um pacto com um alfa, o sangue dele se misturando em um cálice de osso. O laço pulsou novamente, enviando visões. Sua ancestral, Elowen, enfrentando preconceitos semelhantes, escolhendo o amor sombrio sobre a segurança da mortalidade. Você é mais forte que pensa, rosnou Darius, seus olhos âmbar flamejando com uma intensidade que a fez corar. Ele se ajoelhou diante dela, uma visão surreal, o rei imortal curvado como um devoto, e pegou suas mãos, pressionando-as contra seu peito, onde o coração batia com força sobrenatural. Sinta isso. Meu sangue chama o seu.
Na lua cheia, o ritual da câmara ancestral testará o laço. Se resistirmos às sombras devoradoras juntas, você despertará o poder misto, fogo de natureza que cura feridas eternas. Seu toque desceu para sua cintura, traçando as curvas ainda sensíveis do parto com reverência, não luxúria crua, mas uma sensualidade profunda que a fez arfar. Eu te guio. Deixe-me mostrar. Antes que pudesse protestar, ele a ergueu nos braços, levando-a para uma alcova adjacente, onde uma tapeçaria retratava amantes lupinos entrelaçados em um ritual de sangue. Ali, sob a luz trêmula de velas, ele a deitou sobre almofadas de veludo negro, seu corpo cobrindo-o dela como um manto protetor. O beijo veio devagar, exploratório, presas sutis roçando seus lábios, sem ferir, mas despertando um calor que se espalhava como veneno doce. Elara se entregou, as mãos enredando em sua juba negra, sentindo os músculos tensos sob a pele bronzeada. Eu tenho medo de me perder, confessou entre gemidos, o desejo lutando contra o pânico de se tornar monstro, como sua família a rotulara. Você se encontrará, sussurrou ele, os dedos traçando padrões ancestrais em sua pele, ativando o laço. Um formigamento que curava não só o corpo, mas as rachaduras da alma. Visões fluíram. Darius jovem, rejeitado por sua matilha por uma fraqueza passageira, isolado em montanhas geladas. Elara na vila, body shaming ecoando em espelhos quebrados. Juntos eles curavam, o toque dele dissolvendo a unworthiness em aceitação flamejante. O momento se intensificou, sensual e emocional, um prelúdio ao ritual, onde o prazer se entrelaçava à magia, fortalecendo o vínculo contra as sombras que se agitavam. Mas o idílio foi interrompido por um rugido distante, sentinelas uivando nos portões. Darius se ergueu, os sentidos aguçados farejando o ar. Thorn. Ele age cedo. Eles correram para o pátio interno, onde a nevasca recomeçava, flocos grossos caindo como véus de julgamento. O ancião esperava com uma dúzia de Lycans leais, olhos cinzentos brilhando com traição. O laço é fraqueza, Darius. As sombras sentem a humana e se fortalecem. Invocamos o antigo direito, exílio dela antes da lua, para selar os tratados com Eldória. Thorn apontou para Elara, que se encolhia atrás do alfa, Lyra choramingando em seus braços. Darius rosnou, transformando-se parcialmente, presas alongadas, garras emergindo, posicionando-se como uma muralha viva. Vocês traem o sangue que nos une? O espelho provou. Ela é a chave contra as pragas. Uma briga eclodiu, garras rasgando o ar gelado, uivos ecoando pelas torres góticas. Elara, impulsionada pelo laço, sentiu um surto de poder, fogo interno queimando, permitindo que ela arremessasse uma sombra que se aproximava, uma praga etérea invocada por Thorn, com chamas verdes que devoravam o frio. A batalha foi feroz, mas Darius prevaleceu, subjugando Thorn com um golpe que o deixou inerte na neve manchada de sangue. Os traidores recuaram, mas o dano estava feito. As sombras devoradoras se agitavam mais fortes, nuvens negras se acumulando no horizonte. Ofegante, Darius se virou para Elara, o rosto salpicado de vermelho, mas os olhos cheios de orgulho. Você lutou. Seu poder desperta. Ele a abraçou, o calor dele misturando-se ao dela. Um beijo urgente selando a vitória pírrica. Enquanto a lua crescente subia, Vorath tremia com o eco da rebelião. Elara sentia o laço pulsar como um coração compartilhado, curando traumas com coragem recém-nascida. Mas Thorn, arrastado para as masmorras, sussurrava maldições que invocariam o caos final. A lua cheia chegava em uma noite, prometendo não só teste, mas confronto total, onde amor proibido enfrentaria a devoração eterna, e Elara escolheria entre mortalidade e o fogo imortal ao lado de seu alfa. O castelo, fortaleza da alma de Darius, agora refletia a dela, rachado, mas resiliente, batendo ao ritmo de destinos entrelaçados na nevasca implacável. A lua cheia se erguia sobre os Cárpatos como um olho impiedoso, banhando Vorath em uma luz prateada que transformava as torres góticas em silhuetas afiadas,
como presas de uma fera ancestral despertando. O vento uivava através das muralhas, carregando o cheiro de neve fresca e algo mais sombrio, enxofre etéreo das sombras devoradoras, pragas invocadas pelos sussurros traiçoeiros de Thorn nas masmorras. Elara parava na entrada da câmara ancestral, o coração martelando como um tambor de guerra, os braços apertando Lyra contra o peito. O laço com Darius pulsava em suas veias, um fogo vivo que aquecia sua pele pálida, mas não dissipava o terror que se enroscava em sua alma, o medo de falhar, de ser a fraqueza que destruiria tudo, ecoando as palavras cruéis de sua família. Aberração indigna, mancha em nosso sangue. Darius a guiava pela mão, sua pegada firme e quente, os olhos âmbar flamejando com uma determinação feroz que a ancorava. Seu corpo colossal, marcado por cicatrizes de batalhas eternas, exalava um calor primal que contrastava com o gelo do salão circular, cujas paredes de pedra negra estavam gravadas com runas de sangue antigo, pulsando em sincronia com a lua. No centro, um altar de obsidiana erguia-se como um coração petrificado, cercado por um círculo de velas que tremiam, derramando cera vermelha como lágrimas de pacto. "Esta é a hora, Elara", murmurou ele, a voz grave reverberando nas sombras, carregada de séculos de solidão que o laço agora curava. "O ritual selará nosso destino. As sombras virão, testando o laço. Se resistirmos, seu poder desperta, fundindo-nos em algo eterno." Ela engoliu em seco, o ventre ainda sensível do parto, latejando como lembrete de sua fragilidade mortal. Visões do parto na neve inundavam sua mente. O sangue quente manchando o branco impiedoso, a certeza da morte, o empurrão de seu pai na nevasca. "E se eu não for o suficiente? Minha família me viu como monstro por carregar Lyra. E se o laço me transformar em algo pior? Eu quero pertencer, Darius, mas temo perder a mim mesma." Lágrimas gelaram em suas bochechas, e ela apertou Lyra, a criança agitada como se sentisse o caos iminente. Ele se ajoelhou diante dela, erguendo seu queixo com dedos calejados, os lábios roçando os dela em um beijo breve, elétrico, um selo de sangue que enviou ondas de calor sensual por seu corpo, misturando desejo e coragem. "Você já é o suficiente. Seu trauma é minha força, sua rejeição, o fogo que queima minhas sombras. Juntos, quebramos as maldições." Seus olhos se fixaram nos dela, revelando a vulnerabilidade de um alfa imortal, isolado por tratados que o acorrentavam à solidão, ansiando por aceitação verdadeira. O toque dele desceu para sua cintura, traçando curvas com reverência, curando o body shaming que a assombrava. "Você é bela em sua força, Elara, não em perfeição mortal." Antes que pudesse responder, um rugido ecoou das profundezas. As portas da câmara se abriram com violência e Thorn irrompeu, arrastado por sentinelas leais a Darius, mas com olhos cinzentos brilhando de fúria insana. Atrás dele, as sombras devoradoras se materializavam, formas etéreas, como névoas negras com garras de gelo, atraídas pelo desequilíbrio que o ancião invocara. "Vocês não selarão isso", rosnou Thorn, debatendo-se contra as correntes de prata. "A humana enfraquece Vorath. Seu laço é ilusão, uma barganha profana que atrai as pragas eternas. Eu invoco o antigo direito, exílio dela na neve, como os tratados demandam." O ar se encheu de uivos, lícans leais a Darius surgindo das sombras, formando um círculo protetor ao redor do altar. As sombras atacaram, garras rasgando o ar, devorando a luz das velas e sussurrando tentações em mentes frágeis. Para Elara, ecos de sua mãe. Indigna, volte para o esquecimento. Para Darius, visões de solidão eterna, tratados quebrados que isolavam seu reinado. O alfa transformou-se parcialmente, presas alongadas e garras emergindo, lutando como uma tempestade viva, seu rosnado ecoando pelas runas que brilhavam em resposta. Elara se encolheu no altar, Lyra choramingando em seus braços, o pânico a paralisando. Mas o laço pulsou, forte como um coração compartilhado, inundando-a com memórias ancestrais. Elowen, sua linhagem comum, enfrentando pragas semelhantes, escolhendo o amor sobre o medo.
Um fogo interno despertou, chamas verdes de natureza e sangue tecendo-se em suas veias. Não. Eu não sou fraca, gritou ela, erguendo-se. Com um gesto instintivo, estendeu a mão e o fogo explodiu, incinerando uma sombra que se aproximava, suas garras derretendo como neve ao sol. O poder fluía dela para Darius, fortalecendo-o. Ele rasgou outra praga, o sangue negro espirrando nas pedras. Thorn riu histericamente, mesmo acorrentado. Veja, ela desperta monstros. A vila de Eldória sentirá isso, tratados rompidos, guerra entre espécies. Mas sua traição o condenava. Um sentinela o arrastou para as masmorras, onde maldições ancestrais o aguardavam como punição eterna. As sombras se intensificaram, o salão tremendo como se Vorath chorasse. Darius, ferido por uma garra etérea que rasgara seu ombro, cambaleou até Elara, o sangue imortal pingando no altar e ativando as runas. Agora, o pacto, ofegou ele, cortando a palma com uma presa e oferecendo-a a ela. Beba e una-nos. Escolha a imortalidade, não por poder, mas por nós. Seus olhos suplicavam, revelando o dilema moral. A solidão de um rei versus o amor que o humanizava. Elara hesitou, o trauma rugindo, medo de se tornar o monstro que sua família via, de abandonar a mortalidade frágil. Mas olhando para Lyra, para os olhos âmbar de Darius cheios de aceitação, ela bebeu. O sangue dele era fogo vivo tecendo memórias, sua rejeição curada pelo toque dele, sua unworthiness transformada em pertencimento. O laço se selou em um ritual de luz rubra, as sombras gritando enquanto o fogo de Elara as consumia, purificando o salão em uma explosão de chamas verdes que aqueceram as pedras frias. Quando a lua começou a minguar, o silêncio caiu, quebrado apenas pelo choro suave de Lyra. Vorath pulsava com nova vida, runas brilhando como veias de esperança, o castelo refletindo não mais a alma solitária de Darius, mas a união deles, uma fortaleza de amor sombrio. Elara, agora imortal em essência, sentiu o poder fluir. Presas sutis nos lábios, olhos com brilho lupino, mas sua humanidade intacta, curada pelas feridas que o laço cicatrizara. Darius a ergueu nos braços, beijando-a com urgência apaixonada, o desejo sensual explodindo em toques que prometiam eternidade. Você escolheu nós, meu fogo, minha rainha. Ela retribuiu, as mãos traçando suas cicatrizes, o corpo colando ao dele em rendição total, amor proibido, transformado em laço inquebrável, curando monstros literais e figurados através de coragem e autoaceitação. Lyra riu baixinho em seus braços, e Vorath uivou em celebração, a nevasca lá fora se acalmando em uma paz frágil. Os tratados seriam reescritos, não com tributos de medo, mas com alianças de sangue misto. Elara, outrora rejeitada na neve, agora reinava ao lado de seu alfa, o destino entrelaçado em um romance gótico que ecoaria pelas montanhas eternas. Prova de que o amor, mesmo sombrio, derretia o gelo da alma.